Olá, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Nossos Filhos São Espíritos, de autoria de Hermínio Corrêa Miranda. Nós vamos ver hoje o capítulo 28 e 29. Aliás, são os últimos capítulos do livro. Oficialmente, este livro terminou no capítulo anterior, no qual até nos despedimos, o leitor e eu. Um problema, contudo, me restou ainda, como que engastalhado, ou seja, embaraçado, nos canais por onde circulam os pensamentos, no sistema que o amigo espiritual referido a Lures caracterizou como sendo o condutor, sem chegar especificamente ao expressor. Resolvi examiná-lo de perto e disso preciso dar conta ao leitor, mesmo depois de devidamente despedidos um do outro. É o seguinte: não há dúvida de que o leitor e a leitora familiarizados com os aspectos da realidade espiritual abordados neste pequeno debate sintam-se perfeitamente à vontade com as ideias aqui ventiladas e com os conceitos colocados sobre a mesa. Acontece que o livro é objeto que circula por toda parte e a todos levam sua mensagem, às vezes potencialmente perturbadora, no sentido de que pode causar certa desarrumação em nosso microcosmo pessoal. Nossas ideias têm certo arranjo ao qual estamos acostumados. Sabemos perfeitamente onde encontrar isto ou aquilo e como caminhar pelos corredores e aposentos da mente, com a segurança da pessoa que, após viver muitos anos numa casa, é capaz de achar até um livro em determinada estante em plena escuridão, porque tudo lhe é familiar. De repente, alguém se mete em nossa casa, muda tudo de posição e troca até a serventia dos cômodos, levando os móveis do quarto de dormir para a sala de almoço e a biblioteca para a copa ou os estofados para o jardim. Como reordenar toda essa situação caótica? É justo, pois, considerar o caso daqueles leitores inteligentes que, abertos a novas ideias e propostas, mas que não haviam ainda pensado na possibilidade de tais coisas serem mesmo verdadeiras, ou, pelo menos, não haviam pensado nisso a sério como elemento vital da ordenação de suas vidas e na maneira de considerar as crianças que nos cercam, filhos, netos, sobrinhos, ou apenas de famílias amigas e conhecidas. Então, é verdade mesmo que somos todos seres pré-existentes? Quer dizer, que já vivemos antes e até podemos ter conhecido nossos pais, irmãos e amigos de outras existências? Quer dizer, então, que a morte não é essa coisa definitiva e irrecorrível que pensávamos ser? Será que estou na religião errada e devo mudar toda a minha filosofia de vida? Então vamos com calma, leitor, leitora. Se seu sistema interno de aferir os valores da vida estiver mesmo defasado com relação aos conceitos básicos que expusemos no livro, é certo que você está precisando de boa reformulação estrutural. Isso, porém, não é o que se costuma chamar sangria desatada, embora constitua, a meu ver, importante prioridade para você cuidar. Você não será a primeira, a única, nem a última pessoa a ver-se, de repente, colocada perante uma atitude, aliás, perante uma realidade da qual não havia ainda respeitado ou que não havia considerado com a devida atenção. Não importa, vamos por parte. Vemos então que o autor deste livro está fazendo uma suposição para melhor entendimento do texto abaixo. Inicialmente, ele refere-se a uma casa imaginária de uma pessoa. Essa pessoa sabe muito bem onde estão os móveis e onde estão guardados os seus objetos. Mas, de repente, a pessoa chega à casa e está tudo mudado de lugar. A pessoa poderá ficar desnorteada, pois já não sabe onde estão este ou aquele objeto. Isso pode acontecer com nossas ações e atitudes diante de um fato esquecido, perdido no tempo, mas que de repente recordamos claramente, e isto pode gerar confusão na mente por um tempo. É o que o escritor deste livro exemplifica, fatos reais estudados pela doutora Wellenbach.
Neste livro que estamos estudando, há referências ao estudo desta doutora, que está do 7º ao 10º capítulo. Essa doutora fez um estudo bastante significativo com 1.100 pessoas, através da técnica da regressão de memória. E os dados obtidos pela regressão comprovam as reencarnações. Pelas questões que ela elaborou aos participantes da pesquisa, tomam conhecimento de suas recordações e há relatos que as pessoas se estranham ao saber que tiveram uma encarnação muito diferente da encarnação em que está vivendo no momento. Daí a comparação entre uma casa que se repete, aliás, uma casa que de repente está tudo organizado de forma totalmente diferente e a pessoa já não sabe onde está o que está procurando na casa. É uma comparação quando me reconheço quem sou hoje e recordando uma encarnação anterior, posso me ver e me sentir outra pessoa e ter um estranhamento. Vamos continuar então a leitura. Talvez seja oportuno voltarmos por uns momentos ao precioso livro da eminente doutora Wambach, né? Pois ela teve sob seus cuidados pessoas que também passavam por esse período de perplexidade. Eu própria fui testemunha de um episódio, aliás, eu próprio, né? Fui testemunha de um episódio desses através de uma gravação, na qual a pessoa hipnotizada discorreu com os detalhes necessários sobre uma de suas vidas anteriores e, em seguida, foi despertada e ouviu seu incrível depoimento. Era um homem de boa cultura geral e técnica, dentista de profissão, inteligente, sensato e bem posto na vida, falando de sua própria encarnação anterior, coisa que nunca lhe passara pela cabeça. Além do mais, como conciliar aquilo com suas crenças e práticas protestantes, ele que, segundo seu próprio relato, fora sacerdote católico da vez anterior? Este é um exemplo. O dentista não acredita em reencarnação, pois segue uma religião que não admite a reencarnação, mas ao passar pela regressão, ele descobre que em outra existência foi sacerdote católico, e para ele admitir que teve uma vida anterior com outras convicções, ele conclui que ou ele mudaria suas convicções atuais sobre reencarnações, ou não admitiria que era verdade a revelação da outra vida. Daí as dificuldades que podem ocorrer com uma pessoa que procura saber de encarnações anteriores por curiosidade, sem um motivo significativo. Certamente a doutora cuidaria, né, ou cuidou desses pacientes para que superassem essas dificuldades. Mas também, quando é preciso que a pessoa recorde algo do passado, isto pode ocorrer nas horas de sono. A espiritualidade maior estará auxiliando nesta ocorrência. Continuando a leitura. Costumo dizer que quando não podemos mudar os fatos, o que aliás acontece com frequência, temos de mudar nossa postura diante deles, como na conhecida história de Maomé e a montanha. Se a montanha não vem até onde estamos, temos de ir até onde ela está, se é que temos mesmo de galgá-la, e temos. O universo pesquisado pela doutora Wellenbach é integrado por um grupo heterogêneo de pessoas ligadas a diferentes sistemas religiosos ou desinteressadas de especulações desse tipo. Muitas dessas pessoas se viram na contingência de descrever impressões que estavam em conflito com suas crenças conscientes. Não foram poucas as surpresas e perplexidades. Então, veremos aqui um outro caso, né? Abre aspas, eu continuava a achar que as informações que me chegavam à mente, dizia uma pessoa, eram insensatas, mas suas perguntas sucediam-se com rapidez, e eu me lembro das minhas respostas. Tinha a impressão de que se eu tivesse mais tempo, as teria respondido de modo diverso, porque elas estão em conflito com aquilo que eu creio. Fecha aspas. Então, isso é certo. Com tempo para pensar, o consciente interfere e molda as respostas segundo o que a pessoa acha certo.
não as deixando sair nos termos em que a informação está emergindo do subconsciente, ou seja, da própria individualidade espiritual ali presente. Então, vemos que aqui que a pessoa se sujeita a passar pela regressão de memória pode não admitir, né? A pessoa que passa, né, por esse momento de regressão de memória pode não admitir o que ela recordou com certo grau de consciência. Se ela não aceita o que vivenciou, pode deturpar, pode torcer o fato por não admitir no hoje a existência que viveu no passado. Isto porque a consciência pode interferir e a pessoa contorna as verdades, adaptando-as ao que ela tem como verdade nos dias atuais, ou porque não acredita ou não aceita no que recordou do passado remoto. Continuando a leitura. A grande maioria de meus pacientes, escreve a doutora Wambach, ao expressarem seus pensamentos a mim, após a experiência, confessaram-se perplexos acerca do material que emergiu e que precisariam de algum tempo para digerir aquilo tudo. Conscientizei-me de como sou um mistério para mim mesma, diz outra senhora, e fiquei a meditar sobre as potencialidades contidas em meu esquecido passado. Como pode o leitor perceber, não estamos aqui cuidando de vagas e passageiras impressões, mas de realidades insuspeitadas que mexem com as profundezas do nosso ser e trazem consigo uma forte carga emocional. Tenho por hábito destacar em experiências desse tipo o importante fator da emoção suscitada e observo com alegria que também a doutora Wambach o valoriza adequadamente. É difícil, se não impossível, fingir emoções de tal intensidade. Elas são autenticadoras, mesmo porque ninguém está ali para armar uma farsa ou representar um papel. Para iludir a quem? A si mesmo? Ainda mais que, em expressiva percentagem, a realidade contemplada pela pessoa não confere com ela que ela acredita ser verdadeira. Acreditar que as coisas se passam desta ou daquela maneira é bem diferente de observar como de fato ocorrem. Por tudo isso, a doutora Wambach informa que, após as experiências de regressão, seus pacientes apresentavam-se um tanto pensativos. Tinham todos, escreve ela, um olhar distante, pareciam notavelmente pensativos e contidos. É que acabavam de regressar, como disse uma delas, de uma longuíssima jornada por insuspeitada região de si mesmos. Então, vemos aqui que na regressão de memória, a pessoa recorda revivendo o seu passado. As recordações do passado parecem ficar esquecidas, pois não há necessidade dessas recordações. Certas recordações do passado podem prejudicar vivências na encarnação atual, nos dias atuais. Essas regressões, de certa forma, comprovam a existência da reencarnação. As pessoas relatam fatos da vida em outra existência que ela nos dias atuais jamais teriam a mesma prática de vida. Insisto em dizer ao caro leitor e à querida leitora, nestas linhas finais, que este livro não foi elaborado com intenção proselitista, ou seja, com o objetivo de atraí-los para as fileiras do movimento espírita. Não sou muito chegado a essas questões meramente estatísticas, mesmo porque, como também já foi dito, o Espiritismo não se considera proprietário dos conceitos básicos em que se apoiam suas estruturas doutrinárias. A verdade não tem dono, porque é de todos. É, portanto, sua também, leitor, leitora. O importante na tarefa de administrar o relacionamento pais-filhos está na nítida convicção da realidade espiritual, ou seja, a de que trazemos em nós um vasto e pouco explorado universo inespacial, que não ocupa espaço, né? Extremamente rico em potencialidades, cujo conhecimento muito poderá ajudar-nos a entender melhor aquilo a quem costumo chamar de o ofício de viver. Outro conceito favorito meu é este: só
progredimos substituindo ideias obsoletas e inservíveis por ideias novas, ainda que, de início, um tanto traumáticas ao nosso sistema pessoal de pensar e viver. Eu costumava dizer também que, além de Deus, que é imutável, só existe uma coisa permanente na vida, é a mudança. Mas um dia descobri que Heráclito havia dito a mesma coisa e então pedi o direito de propriedade sobre uma das minhas frases prediletas. Enfim, Heráclito também é um sujeito inteligente e a frase continua válida. Atenção para o tempo presente. Heráclito é, pois continua tão vivo quanto você e eu. Bom, então, certamente Heráclito continua vivendo porque Deus nos criou para vivermos eternamente, não é? No fundo, podemos sentir certa saudade das antigas e superadas ideias, que nos pareciam confortáveis e definitivas, mas acabamos gostando melhor da nova arrumação, ao verificar que sobrou mais espaço para pensar e viver. Pelo menos até que tenhamos de trocar, uma vez mais, velhas peças inúteis por novas e dar-lhes em nossa mente disposições ainda mais harmoniosas. Um dia, acabamos surpreendidos com a realidade de estar já vivendo no tão sonhado reino de Deus. Mas, afinal, a vida é isso mesmo: movimento, maturação, realização, evolução a desdobrar-se pelo infinito afora. Caro leitor, como você está cansado de saber, isto não é um livro, e sim uma conversa, e conversa com amigos não tem fim. Muita coisa aconteceu depois que foi lançada a primeira edição deste livro, aliás, a primeira edição deste texto, em 1989. Eu ficaria frustrado se não lhe contasse que, em 1991, ganhei uma espécie de diploma de pai. Achei, pois, que era de meu dever partilhar com você essa alegria. Se você, por acaso, vislumbrar uma pontinha de orgulho nos meus olhos molhados, que fazer? Afinal, ninguém é perfeito e nem de ferro. Então, vire a página e confira. Então, nós vamos iniciar o capítulo 29, cujo título é Diploma de Pai, e é o último capítulo deste livro, né? Estaremos encerrando este livro e na próxima semana iniciaremos o outro livro chamado Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por irmão Jacó. Então, aqui o capítulo 29. Certamente você já viu diploma de mãe, desses que são vendidos em bancas de jornais já impressos e que só precisam ser preenchidos nos lugares certos no Dia das Mães, para entrega àquela pessoa muito especial no seio da qual sua atual existência começou. Não sei se vocês já viram diploma de pai. Se não viram, verão agora, pois tenho um para exibir, rogando-lhes as desculpas pela falta de modéstia. Eu o ganhei no dia em que comemoramos, a esposa e eu, 49 anos de casamento. Foi escrito por Ana Maria, aquela mesma pessoinha com a qual este livro começou. É um diálogo entre o escriba que vos fala e o Pai Eterno. O cenário é o céu, o ano 1920. Por ordem do senhor Pedro, o querido pescador de almas, porteiro perpétuo da mansão celestial, recebe aquele que seria eu e me leva à presença do Altíssimo. Acho até que a Ana Maria estava lá, escutando discretamente por trás de alguma nuvem diáfana, dado que ela produziu fielmente a momentosa conversa. Eis o que ela escreveu. E como vai você, meu filho? Vou muito bem, senhor, melhor agora, na sua presença. Que bom que você pensa assim, mas te chamei aqui porque você sabe, você pediu para voltar e resolvi que você vai descer dia 5. Dia 5? É, lá na Terra tem dia, hora, meses, essas coisas. Lá existe o tempo. Ah, sei. Bem, você vai se chamar Hermínio Corrêa de Miranda. Sua mãe Helena e seu pai, reduzindo, estão se esperando
Aliás, estão te esperando com muita ansiedade. Você vai ser o primeiro filho desse casal que está muito próximo do meu amor. Sim, senhor. Seu plano de vida já está como é de praxe, decidido, seguindo sua prévia solicitação. Mas, naturalmente, você terá o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolher outro plano de mudar. Sim, senhor. Você vai primeiro ser filho, depois vai ser afilhado, depois irmão, depois aluno e... Aluno, senhor? É, aluno e tio, primo, funcionário e assim por diante, até ser namorado, noivo e esposa, para depois ser pai. Esta é a mais importante de todas as categorias citadas. Pai, senhor, pensei que só o senhor pudesse ser pai. Bem, digamos que sou o pai de todos os pais. Ah, sei. Mas você também vai ser pai. Como disse, você pediu 3 filhos, 2 meninas e um menino. É mesmo, senhor? É. Primeiro, é claro, tem a Inês, aquela que vai ser a eterna companheira, a mãe de seus filhos. Depois, então, virão a Ana Maria, a Marta e o Gilberto. Ana Maria, Marta e Gilberto? É, foi o que você pediu. Vão te dar muito trabalho, muitos problemas, muitas descrenças, muitos desgostos, mas algumas alegrias que compensam muito de tudo isso. É assim que os pais pensam. Sei. Naturalmente que isso só vai começar a acontecer daqui a 23 anos. Naturalmente, senhor, 23 anos. Mas, como ia dizendo, de tudo que você pediu para ser, ser pai é o mais difícil lá na Terra, e com o passar dos anos vai ser cada vez pior. Entendo, senhor. Não, não, meu filho, você não entende, mas quando chegar a hora você saberá o que fazer, às vezes até com muito sacrifício, renúncia, angústia e até revolta, mas com muita compreensão. Senhor, me parece difícil demais. Revolta e compreensão? É, realmente, você é quem sabe. Foi o que me pediu. Estou muito receoso, senhor. Ser pai como o senhor, não vou conseguir. Quem sabe? Daqui a muitos anos vamos nos encontrar de novo e assim retomaremos essa conversa. Sim, senhor, mas vejo 2 envelopes em suas mãos. São para mim? Ah, já ia chegar lá. Vamos ver. Este aqui contém minhas instruções para a sua vida de pai. Aqui estão as soluções para todas as situações que vai enfrentar com Ana Maria, Marta e Gilberto. Aqui está o que lhes dizer, fazer, aconselhar, ensinar, repreender, incluir tudo. Vou instalar estas instruções no computador do meu espírito. Computador? O que, senhor? Computador. Um dia você vai saber. Quando chegar a hora de resolver o problema com um dos rebentos, é só você chamar a memória e já virão todas as minhas instruções. Aqui está o programa. Obrigado, senhor, mas deve haver algum engano. Aqui só há uma folha de papel em branco. Não é engano, não, meu filho. É que só os pais podem ler o que está aí. Ah, entendi, senhor. E o outro envelope? Esse contém uma única palavra. Só uma? Só uma. E você só vai poder abrir este envelope no dia em que sentir necessidade de saber uma coisa muito importante. Verdade, senhor? É. Mas que coisa é esta? Algo relacionado com os filhos? Sim, vou explicar. Eu sei o que você pensará a respeito de seus filhos. Sei o que eles 3 pensarão a seu respeito. Mas você não saberá o que eles pensam a teu respeito, como pai. Ah. Então, no dia em que você quiser saber, abra esse envelope. Se pelo menos um deles, um dos 3, né, te chamar da palavra escrita aqui, nesta folha, você terá se aproximado ainda mais de mim, como pai. Sim, senhor. Bem, chegou a hora. Daqui a um segundo você não se lembrará de mais nada, por muitos e muitos anos. Vai, Hermínio, minha bênção e boa sorte. Obrigado, senhor. Vou sentir sua falta até a volta.
Aí, entre parênteses, está escrito: o segundo ato que passa na Terra, em 1991, o casal está comemorando 49 anos de união. Recebo de Ana Maria o seguinte recado: Pai, abra aquele envelope hoje. Veja se a palavra escrita pelo senhor não foi amigo. E ele lê, fala, era mesmo, né? Amigo. Assim, este livro, que começou com Ana Maria, termina com esta página que ela criou com o talento e a emoção de que foi generosamente dotada. Ela assinou o meu diploma de pai. Ele me responde a uma das perguntas que eu li nos olhos de Ana Maria, quando pela primeira vez nos encontramos do lado de cada vida. Lembram-se? Ela se perguntava assim: será que esse sujeito vai ser um bom pai para mim? Com ele, poderei um dia me apresentar lá em cima, como aquele trabalhador de que falou Paulo, que não se envergonhará do trabalho que realizou por aqui na terra. Fim. E assim, então, encerramos o estudo deste livro. Que tenhamos uma boa semana.